a gente continua aqui nesse evento fantástico, nessa festa da leitura, um evento que reúne dezenas, centenas de escritores, de pessoas que são vinculadas a essa história da literatura de modo geral, não só as próprias editoras, mas tudo que está em torno desse mercado. E a gente está tendo a oportunidade, o canal Viver Brasil está tendo a oportunidade de ver esse processo acontecendo ao vivo durante 8 dias. Durante 7 dias, na verdade. Durante 8 dias. Começou no sábado e vai até no sábado, dia 10 de maio. Milhares de crianças aqui. Milhares de pessoas aqui, de tudo quanto é tipo de origem. A Madu Costa é essa mulher que está aqui do meu lado. Ela é escritora, mas antes foi professora. É uma pessoa das letras. E, em específico, ela é das letras especialmente feitas para as crianças. Madu Costa, que alegria estar falando aqui com você. Eu queria que, antes da gente falar sobre o seu trabalho aqui como curadora da área infantil da Bienal Mineira da Cultura, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua movimentação neste setor. Como é que você começou a escrever? Como é que foram esses primeiros capítulos da sua vida que te posicionam aqui como uma responsável para direcionar a leitura de um evento tão importante como esse? Por que você está aqui? Pois é, obrigada. A história é longa, não é? Porque eu estou ligada às letras desde a mais tenra infância, né? Como eu disse. Tive pais cuidadosos com isso, tive acesso aos clássicos, a livros de coleção que meu pai comprava para mim, para os meus irmãos. Eu sou irmã de 6 outras pessoas. Então, nós tivemos essa oportunidade na família. Se nós não éramos uma família classe média, éramos uma família que tinha as condições objetivas para ter uma vida confortável. E aí, o valor maior que meus pais colocavam para a gente era a educação e a leitura como primeiro plano. Então eu fui treinada a ler muito, a falar bem, a ler não só os livros, mas ler as pessoas, ler o mundo, ler a natureza. A minha mãe saía comigo e tinha muitos lotes vagos no entorno da nossa casa, no bairro Sagrada Família, aqui em Belo Horizonte, e ela ia apresentando as plantas medicinais que a gente encontrava no caminho. Então ela falava: olha, minha filha, isso aqui é carqueja. Carqueja é uma planta que serve para curar os males do estômago. Aquilo ali é capeba. Capeba tem muitas funções também, para o fígado, para o estômago, para a tosse. Ali é artemiso, artemiso, mentrasto, são plantas que tem que usar com cuidado, porque elas são abortivas. Então eu cresci ouvindo minha mãe apresentando as plantas medicinais. E era uma mãe lúdica. Às vezes a gente caminhando, ela falava: encontrei uma planta que é minha comadre. Olha, mãe, como assim? Quer ver? Ela batia na plantinha e falava: Maria, fecha a porta que o boi já vem. A plantinha fechava as folhinhas e eu ficava encantada com aquilo, acreditando que minha mãe conversava com aquela planta. Então, assim, quem cresce nesse universo mágico, lúdico e letrado, só pode se apaixonar por isso, né? E ao longo desse tempo você nasceu na década de 50, sim, correto? Sim. Você estava me contando que desde 2000, ou seja, há 25 anos atrás, você formalmente iniciou o seu processo na literatura não escrevendo, mas imprimindo, mas realmente transformando o que você já escrevia há muitos anos em livros impressos e disponíveis para as pessoas. Exato. Esse processo também teve algumas passagens e alguns obstáculos bem específicos. Sim. Com todos esses estímulos, eu escrevia muito bem, desde a infância, e adolescência e juventude. E comecei a levar meus textos para as editoras. Elas liam, falavam: menina, que texto maravilhoso, quem que escreveu isso?
Aí eu dizia, fui eu estou trazendo aqui porque eu quero ser publicada. Eles olhavam para mim assim, diziam, você que escreveu? Eu falava, eu que escrevi, por isso que eu estou trazendo aqui. Ah, pois é, seu texto realmente é muito bom, mas não tem o perfil da nossa editora. Aí eu falava, mas você acabou de elogiar, dizer que o texto era maravilhoso. Pois é, mas ele é muito bom, mas leva para outra editora, porque realmente aqui a gente não publica esse tipo de texto. Eu custei a entender que aquilo era uma expressão de um racismo editorial. Porque enquanto eles... Ninguém nunca te falou isso verbalmente. Não falou verbalmente, mas enquanto eles liam o texto, se encantavam com ele e não sabiam que eu era a autora daquele texto, eles já estavam assim... Já tinham quase impresso. Quase impresso. A hora que eu dizia que o texto era meu, aquele encanto acabava no momento. Então eu tive muitos nãos pela minha frente, até que no ano 2000, numa situação de uma escrita de uma história sobre bichos brasileiros ameaçados de extinção, a coordenadora da escola na qual eu trabalhava falou, tem que publicar essa história, e pegou essa história, conversou com o pai de um aluno, que também achou que aquilo não podia ser desperdiçado, e foi a minha primeira publicação, numa tiragem de 1000 exemplares. Em 2000? No ano 2000. Na virada do milênio. Na virada do milênio. E aí, pronto. É o bug do milênio, né? O bug do milênio que me rendeu a abrir portas para a escritora. O primeiro livro escrito. O primeiro livro escrito e impresso. E depois disso ela ficou com uma preguiça danada, não quis fazer mais livro, mas resolveu fazer só mais 25. Exatamente. Então ela já escreveu mais 25 depois do primeiro. Sim, mais de 25, mas que já estão impressos. Está completando o 26º agora, que vai sair já, porque as editoras agora estão atrás de mim. Mas essa é só a parte da conversa escrita. Tem a conversa cantada, tem a conversa de todos os tipos, você pode entender. Mas neste momento, eu queria que nós vamos ter uma outra conversa mais longa, mais profunda com a Madu, entendendo as passagens da vida dela. Nós vamos mostrar isso aqui no canal Viver Brasil em breve. Mas hoje, nesse momento, eu queria que você falasse a sua impressão. O que você entende que está sendo entregue aqui ao longo desses dias de Bienal Mineira do Livro, entendendo todas as variações que a gente está passando pelo mundo, entendendo que também o que você acaba de falar, que se transformou há 25 anos atrás, certamente não se transformou só para a sua vida. Tem vários outros escritores negros e pretos e de outras cores variadas que também começaram a fazer os seus próprios livros. Então, o que significa neste momento de tanta transformação com o seu posicionamento como professora, escritora, negra e de alta qualidade, como é que você enxerga este momento de 2025 aqui na Bienal Mineira do Livro? Então, obrigada por essa questão, porque é exatamente esse conjunto de fatores. Uma escritora negra que colocada como curadora do eixo infantil. Isso é um retorno e um reconhecimento do meu trabalho, da qualidade do meu trabalho como pedagoga, como arte educadora, principalmente como escritora e como porta-voz da defesa das infâncias e de uma educação antirracista. Isso é muito significativo. Tendo o Guimarães Rosa como nosso homenageado, tendo o conceito de viver é plural e ler é plural, então nessa pluralidade toda, eu estar aqui representa muito. E essa curadoria que eu faço... É a primeira vez? Não, não é a primeira vez. Eu fui curadora da FLI BH em 2021, estava na pandemia, a Feira Literária Internacional de Belo Horizonte, né? E já fui curadora de outros eventos menores, sabe? Mas assim, grandes foram esses dois. Então, eu estou fazendo uma curadoria... Tem criança aqui, hein? Puta, tem criança aqui que não acaba mais. São 150 mil crianças, aproximadamente, que vão circular por aqui. Tanto da rede municipal quanto da rede estadual, fora os que vêm com os pais, sem estar com a escola, né? Então, essa minha curadoria, ela está pensada em trazer o maior número de
autores, ilustradores, editores, artistas plásticos, negros e negras. Eu estou fazendo essa curadoria com a intenção política explícita de empretecer a Bienal. Mas são só negros, todos? Não, não são só negros, mas eu fiz questão de valorizar, sabe? Na luta pela equidade, que é o equilíbrio, eu busco ser coerente, mas como a gente nunca é chamada, nunca é uma palavra ruim, dificilmente é chamada para estar em cargos de poder. Quando a gente assume isso, tem uma frase que é do movimento negro: um sobe, puxa o outro. Então a gente tem esse movimento, que ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Porque o que tem de profissionais da área da literatura, em todos os setores da produção do livro, negros e negras de altíssima qualidade, e que às vezes não são vistos, não têm as oportunidades de estar em grandes eventos. Então, quando tem uma curadora negra, ela não pode, vou usar uma palavra que não tem nem outra, ela não pode trair esse movimento. E está sendo muito reconhecido, está sendo muito valorizado essa curadoria que eu estou fazendo. Você sabe que eu estava vendo agora, esses tempos aí, nós temos uma realidade da língua portuguesa que é algo bem interessante. Nós temos cerca de 9 ou 10 países no mundo que falam português. E português aí de várias origens. Mas, pelo que eu entendo, são duas grandes origens, a africana e a portuguesa. E a partir daí, existe uma associação também que tem o agrupamento de todos os países de língua portuguesa. E o que eu fiquei vendo nesse negócio? Em resumo, o português no mundo, via de regra, se a gente for entender o Brasil como um país também negro, como um país que tem um percentual muito grande de negro, nós estamos falando das 300 milhões de pessoas que falam português no mundo, pelo menos 200 são negras. 150 a 200 milhões de pessoas são de origem negra. Mas, enfim, o que eu queria que você deixasse aqui como recado é a importância de movimentos como esse, de acontecimentos como esse, para evolução das crianças, para a transformação da nossa sociedade dentro do que você enxerga que é melhor, dentro do que você enxerga que tem valor. Eu queria que você encerrasse essa nossa breve conversa aqui falando sobre isso. Olha, eu acredito na leitura como arma para capacitar o ser humano, sabe? E na luta antirracista e no cumprimento da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o estudo da história afro-brasileira em todos os segmentos da educação do país, privada e pública, é o livro, é a literatura que precisa estar na mão das crianças desde a mais tenra idade. A mais tenra idade é ótimo. E aí, a Bienal, as feiras de livro, elas são, assim, a celebração dessa importância. Elas só são a celebração, porque, na verdade, isso precisa estar no dia a dia das crianças, sabe? É como se fosse assim, o dia do aniversário. Aí, nesse dia, você vai ganhar presente. E é o que o Estado e o município fazem. Eles dão o voucher para cada criança, né, na rede municipal de R$40, no estadual de R$50, para que a criança venha aqui e ela escolha o seu livro. Então, a Bienal, ela tem esse valor, essa enormidade de espaço, com sei lá quantas editoras, né? Uma disputa de narrativas, de tipos de livros, de quadrinho e tudo mais, a meninada alvoroçada naquela correria para lá e para cá, uma barulhada deliciosa. Isso. E a gente tentando fazer as mesas com os autores, com os editores, com os ilustradores, e é tudo junto. Então é um caos como o Big Bang. Um caos delicioso. Um caos delicioso. E que reverbere na volta às escolas numa grande reflexão com as professoras sobre o que foi essa imersão
da vinda à Bienal e que elas aproveitem para fazer uma grande reflexão com os alunos sobre a qualidade do que eles compraram. E que isso possa virar uma ciranda dentro das escolas, de troca dos livros entre eles, para um ler do outro, sabe? E que aí eu comprei um, mas eu vou ler 35 se na minha sala tiver 35 alunos, sabe? Que eu possa ler 2.000 se a escola tiver 2.000 crianças. Eu penso assim. Espetáculo, Madu. Eu acho que a sua conversa realmente é uma conversa enriquecedora. A gente vai aprender com uma entrevista mais profunda com as passagens que formam a vida da Madu. Mas hoje eu queria te agradecer por essa lição, por esse trabalho que você está fazendo aqui na Bienal Mineira do Livro, em prol da cultura, em prol do conhecimento de modo geral. Uma satisfação ter te conhecido aqui e eu espero que eu tenha várias outras oportunidades de te encontrar. Vai ser um prazer. Obrigado. E aí, só finalizando, Viver é Plural e Ler é Plural, a exposição... São os quadros que estão aqui de fundo. De fundo, que mostram que a gente lê livros e lê obra de arte, não é? É o Samora Ângelo, né? Samora Delcio. Samora Delcio. Muito obrigado, minha prezada Madu Costa. Muito sucesso para você ao longo do tempo. Obrigado pelo que você faz pela infância, pela cultura e pela educação em Minas Gerais e no Brasil. Parabéns. A gente vai continuar aqui na Bienal Mineira do Livro, mostrando mais algumas conversas e alguns momentos desse evento incrível em prol do conhecimento. Bem, olha só, agora a gente está tendo a oportunidade de falar aqui o canal Viver Brasil, neste momento, mostrando a Bienal Mineira do Livro, mostrando essa festa da literatura que não para um minuto ao longo de 8 dias. E realmente é um espetáculo, porque quando você está andando aqui ao longo da manhã, ao longo da tarde, você não está entendendo. Não estou falando de 500 pessoas, 1.000 pessoas. Nós estamos falando de 10, 15 mil pessoas andando e se distribuindo por aqui, ávidos pela leitura. A Guiomar de Gramont, ela é uma escritora entendida e especialista nesse processo da literatura. Ela é a curadora geral da Bienal Mineira do Livro. O que é ser a curadora da Bienal Mineira do Livro? Para começar, antes inclusive de falar da Guiomar, o que é ser a curadora da Bienal Mineira de Livro? É uma responsabilidade enorme de trazer para o público de Belo Horizonte uma programação de qualidade, com escritores nacionais e internacionais muito relevantes, muito conhecidos, como é o caso de Conceição Evaristo, para fazer com que as pessoas venham à Bienal e encontrem aqui uma oportunidade de ouvir um escritor falar sobre a sua obra, de estar com seu escritor preferido, de conhecer novos autores da cena belo-horizontina ou da cena mineira. Então é muito importante o nosso papel. É um papel de formação de leitores, de fazer com que os jovens, os adolescentes, as crianças e os adultos tenham uma oportunidade realmente de se sentir estimulados a lerem, de começar a buscar os livros como uma fonte não apenas de lazer e entretenimento, mas também de conhecimento, de cultura, que é tão necessária nesse país tão carente de leitores. Guiomar, conta um pouquinho para as pessoas, e aí a gente volta para cá para contar um pouco sobre o volume de escritores, de gêneros, de opções que as pessoas vão enxergar aqui e vão ver, ter a oportunidade de conhecer ou de realmente serem impactados aqui na Bienal.
Como é que é a sua história na literatura? Como é que você se encaminhou pelo caminho das letras? Bem, o meu nome, Guiomar de Gramont, é o nome da minha avó, que era poeta, escritora, e foi através dela que eu lidei com o livro pela primeira vez. Eu fui a um lançamento da minha avó quando eu era criança e eu fiquei encantada. De repente eu percebi, nossa, como a Clarice Lispector, os livros não dão em árvores. Os livros são feitos por uma pessoa e essa pessoa era a minha avó. E aí eu comecei a ler Monteiro Lobato, comecei por Reinações de Narizinho e fiquei assim completamente fascinada com as aventuras de Narizinho, Emília, Pedrinho, pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. E daí não parou mais o meu amor pela literatura. Foi um fascínio que até hoje, né, me persegue, me comove, me integra ao mundo. Eu leio todos os dias, costumo ler às vezes um livro por dia e isso é muito importante na minha vida. É uma outra viagem, né? Torna a minha vida mais colorida, mais intensa, com mais pessoas a conhecer. É muito importante para mim a leitura. Espera aí que eu fiquei embriagado aqui agora. Você falou que lê até um livro inteiro por dia? Às vezes sim. Quando tenho tempo, eu costumo assim, ao final do dia, ao invés de buscar a TV ou de buscar outras fontes de entretenimento no celular, eu já começo a leitura, começo assim, tipo 6 da tarde, assim, a ler, e aquilo me acalma, torna o meu sono mais gostoso, mais tranquilo. Eu leio até a hora de dormir. É muita leitura. Guiomar, para a gente entender e conseguir passar para as pessoas. A Bienal do Livro, a Bienal Mineira do Livro está acontecendo aqui em Belo Horizonte, nesse ano de 2025, durante 8 dias praticamente, sábado a sábado, de manhã, tarde e noite. Eu queria que você falasse e conseguisse transmitir um pouco para as pessoas o que as pessoas encontram aqui em relação à leitura. Qual é a variação, quais são os perfis que as pessoas vão encontrar aqui numa feira como a Bienal Mineira do Livro? Aqui nós recebemos professores universitários como eu, que sou professora da UFOP, que falaram sobre Guimarães Rosa, iluminando diversos aspectos da obra desse autor, que é o homenageado da Bienal. Mas nós tivemos também saraus de poetas, teremos mais no último dia da Bienal, de manhã nós teremos um sarau com poetas de Belo Horizonte, que é a cidade da poesia, e de outras cidades mineiras também. Mas tivemos, além disso, biógrafos, vamos ter ainda biógrafos, escritores de romances, de contos, de poesia, de obras também em prosa, como ensaios. Tivemos uma variedade enorme de escritores e vamos ter ainda, porque a Bienal está acontecendo, e ainda contadores de histórias, não é? Outras atividades relacionadas ao mundo do livro. É muita história, muitas páginas, escritores de todos os tipos possíveis e imagináveis, para a criança que está iniciando a leitura, até aquele que já tem uma experiência longa de ler, tem para todos os tipos e para todo perfil que queira conhecimento, ler, vem aqui na Bienal, que realmente você vai ficar impactado com o volume de obras, o volume de participantes que tem aqui
nesse ano de 2025. Eu queria te agradecer muito, parabéns pela missão de estar ajudando a aperfeiçoar essa entrega para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e a gente vai continuar aqui mostrando mais algumas conversas e mais algumas imagens do que está acontecendo aqui nessa festa 24 horas por dia de literatura, de conhecimento. Muito obrigado a você. Falar alguns destaques, posso? Claro, deve. Eu gostaria de mencionar alguns destaques da Bienal Mineira do Livro. Nós tivemos a abertura com a Conceição Evaristo, tivemos aqui o Ondiak, autor angolano, conhecidíssimo, a Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana muito importante. Esta noite teremos Elisa Lucinda, às 18 horas, com uma conversa maravilhosa com os autores e os convidados e o público. Vamos ter ainda Humberto Werneck na Bienal, que é um autor mineiro importantíssimo, a Nádia Batelha Gottlieb, que é a biógrafa da Clarice Lispector, Bruno Meerfeld, que é autor franco-brasileiro, um autor francês no Brasil. Então a Bienal está imperdível, todos os dias, de manhã até à noite. As atividades da noite são maravilhosas. Compareça, venha visitar a Bienal, venha participar das nossas atividades, que você sairá feliz, enriquecido, terá um momento maravilhoso aqui conosco. Muito obrigado, Guiomar. A Bienal Mineira do Livro está linda. Se você ainda não veio, vale a pena, vai até no sábado. E o mais importante, entrar na história dos livros. Está sempre vinculado às páginas e ao que essas páginas dizem para a gente o tempo inteiro. Obrigado. Isso. Obrigadíssimo. Opa, peraí. Antes da gente finalizar, só fazer uma apresentação aqui. Esse aqui é o último livro da Guiomar de Gramont, que é o Mais Pesado que o Ar. O que fala nesse Mais Pesado que o Ar? Para encerrar a nossa conversa, o que ele traz nessas páginas que aqui estão? E por que Mais Pesado que o Ar? Mais Pesado que o Ar é uma referência aos aviões, que são mais pesados que o ar. Na verdade, é um livro sobre viagens, é um livro sobre as cidades que marcaram a minha vida. Ouro Preto, Brasília, Paris, onde eu morei, e várias outras cidades do mundo por onde eu passei, como Luanda, Amsterdã, Londres, Berlim. Então, é um livro de viagens em forma de poesia. Eu adoraria que vocês viessem a conhecê-lo, assim como conhecer a minha literatura de uma forma geral. É isso. Muito obrigada. Parabéns, Guiomar, e mais uma vez, muito obrigado a você pela participação aqui no canal Viver Brasil e sucesso aí nesses próximos dias de Bienal Mineira do Livro. Obrigado e a gente volta aqui em alguns segundos com mais Bienal Mineira do Livro.